Bem, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, assim como tantos desavisados e sem a devida unção do Santo Espírito debatem uma coisa tão fácil de entender, tá? Olha, assim como tantos outros casos, tá? Mas esse é marcante, é comum vermos pessoas na interpretação incorreta defenderem que a lei de Deus teria sido extirpada a partir da vinda de Jesus Cristo. Nananina. Foram cooptados, aliciados a partir da errônea interpretação da passagem onde Paulo, na carta aos Romanos, afirma que o fim da lei é Cristo. Então se apega só ali. O fim da lei é Cristo, logo então o fim acabou. Não? Então olha, vou lembrá-los. Está lá em Romanos 10, versículo 4. Tá lá. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se aprofundarmos no contexto, logo, o bom entendedor verá que, na verdade, o termo fim se refere à finalidade. É sinônimo de motivo, de objetivo, de propósito. Inclusive, no campo da gramática, o substantivo fim pode ser utilizado em diversas expressões e locuções. É só ler o capítulo inteiro, não parar só nesse versículo. Capite? Na passagem em questão, Paulo está explanando que só é possível ser digno da graça da salvação através do credo em Jesus Cristo. Sim, porém, somente aquele que cumpre radicalmente a lei de Deus. Temos que nos adentrar em todo o contexto desse capítulo. Entendeu, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Na verdade, Paulo está afirmando que o fim, o motivo, o objetivo, o propósito da lei é merecer a graça da salvação inerente à vinda de Cristo. Você entendeu? Então, olha, qualquer um que está te passando essa ideia tem o dedo sujo do maligno trabalhando ali nele. Pois sem obediência aos mandamentos da lei, certamente não haverá graça. É disso que ele está falando. Tanto que vejam o que Paulo nos diz na mesma carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 31. Ele já então estaria se desmentindo quando ele fala, olha, anulamos pois a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Está falando o que eu estou dizendo para vocês. O que, né? A lei não deixa de existir após a vinda de Jesus Cristo e a fé nele. Porque Paulo desmentiria a si próprio logo 7 capítulos a seguir? Aliás, o próprio Jesus Cristo deixa isso claro nas várias passagens. Confiram um dos seus exemplos. Jesus nos diz lá em Mateus 19:17: se queres, porém, entrar na vida, quer dizer, receber a graça da salvação, guarda os mandamentos. Gente, é Jesus falando. E olha, meu irmãozinho, minha irmãzinha, os profetas, Jesus e os apóstolos em toda a Bíblia Sagrada se referem aos mandamentos da tábua, das duas, aliás, tábuas da lei, conforme Êxodo 23:17. Não se trata de mandamentos inventados por catecismo da Igreja Católica, não. Não embarca nessa, não. Vocês olham lá no Êxodo 20, de 3 a 17, vocês vão ver que é daquilo ali que Deus nos fala, que os apóstolos nos falam, que os profetas, patriarcas e principalmente Jesus Cristo. É desses aqui que ele fala, tá bom? Para sanar ainda qualquer ínfima dúvida, veja o que nos diz Pedro. Olha, agora é Pedro, São Pedro. Na primeira carta de Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, ele diz o quê? Estão alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então ele usa o termo fim, tá vendo? Quer dizer que então, se formos entender como querem botar na cabeça dos incautos, Pedro também está aí cometendo um agafe. Notaram que parece que Pedro estaria contrariando a Paulo quando disse lá em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo? Na verdade, ambos usam o substantivo fim como sinônimo de finalidade e não para extirpar, para deixar de existir. Alguma dúvida, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Só nos resta a certeza de que falsas e sorrateiras interpretações vão induzir muita gente para o fogo. Essa é uma das incontáveis provas que você, que não se aprofunda nas Sagradas Escrituras, preferindo embarcar em catecismos inventados por homem, tem sido enganados, tá? Por toda a sua vida e faz questão de continuar dormindo. Não será por falta de aviso.
Você tem um livre-arbítrio e tempo de sobra para se conciliar com a verdade. Veja o que Paulo nos diz na carta aos Efésios. Inclusive eu advirto aos meus irmãozinhos constantemente usando essas ricas palavras. Éfesos 5, versículo 14, ele diz o que lá? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Em nome de Jesus. Amém.